Presidente, todo esse caso do Milton Ribeiro reacendeu aqui no Senado a vontade de instalar uma CPI para investigar as ações do MEC. O senador Randolph disse que falta só uma assinatura. Eu queria entender qual que é a sua posição a respeito de criar uma CPI para investigar isso e depois se daria para fazer como seria o funcionamento dela na prática, se daria para fazer durante o recesso e como faz com as outras CPIs que já estão na fila aí lá da mesa do Senado. A posição da presidência do Senado em relação a requerimentos de comissão parlamentar de inquérito deve ser uma posição linear, obediente à Constituição, obediente ao regimento, de modo que esse requerimento CPI e outros requerimentos de CPI devem observar os requisitos que se exige para a apreciação da presidência do Senado e, cumpridos os requisitos, toda e qualquer CPI será instalado. Evidentemente, sob o aspecto de conveniência e de oportunidade, sem desconhecer a importância do instituto da CPI, no momento pré-eleitoral e muito próximo das eleições, isso de fato é algo que prejudica o escopo de uma CPI, que é uma investigação isenta, que é o tempo necessário, a própria composição dela por todos os senadores dedicados a uma comissão parlamentar de inquérito. Então, o fato de se estar num momento muito próximo das eleições acaba prejudicando, sim, o trabalho dessa ou de qualquer outra CPI que venha a ser instalada. O senhor pode segurar a CPI por causa da questão eleitoral? Não, essa é uma avaliação que nós vamos fazer à luz de um requerimento formalizado, vamos identificar se há os requisitos preenchidos e talvez seja um caso também de se submeter ao Colégio de Líderes Partidários do Senado Federal essa apreciação em relação a não só esse requerimento, que caso surja, mas os outros requerimentos de comissão parlamentar de inquérito, como há inclusive um do senador Eduardo Girão, que busca apurar a criminalidade organizada nas regiões Nordeste e Norte do país. Recentemente nós instalamos uma comissão externa para apurar as causas da criminalidade no âmbito da Amazônia, de um modo geral. Ela está sendo coordenada, essa comissão externa, pelo senador Randolph Rodrigues. Portanto, essas iniciativas são sempre avaliadas de modo muito criterioso pela presidência. Presidente, em abril, quando começou a se falar sobre a abertura dessa CPI, o senhor falou se haveria já um fato para abrir a CPI. Hoje, com a prisão do ex-ministro, já existe um fato, já preenche os critérios para a abertura de uma CPI na avaliação do senhor? Na verdade, a exigência da CPI é de um fato determinado que precisa ser narrado e sobre o qual haja a mínima justa causa, a mínima prova, mínimos indícios em relação a esse fato. A questão de uma prisão preventiva que pressupõe algumas coisas, que é indício de autoria e materialidade, acaba, evidentemente, sendo um fato relevante para a consideração da CPI, mas não necessariamente determinante para a instalação da CPI. É, de fato, mais importante avaliar o fato determinado declinado no requerimento do que as circunstâncias processuais que norteiam esse fato.